E aí, você gosta do Natal? A época que tá chegando agora? Provavelmente você vai me dizer que sim, né? Mas nesse vídeo você não vai encontrar nada de bom, já que nesse vídeo a gente vai ver só coisas assustadoras que aconteceram no período de Natal. Realmente, coisas que não vão te fazer dormir bem na noite de Natal com medo de um Papai Noel do mal, por exemplo. Então vem comigo porque esse vídeo tá muito interessante. E aí, gente, meu nome é Patrick e antes de começar a contar 5 histórias assustadoras, eu vou te explicar como que surgiu o Natal. Se você pensa que o Natal surgiu quando Jesus nasceu, você está muito enganado, porque muito antes disso, o Natal já era comemorado pelos romanos. Na antiguidade, o Natal era uma festa pagã que os romanos comemoravam cultuando o deus Sol. Mas depois do nascimento de Jesus, essa festa se tornou algo sagrado para os cristãos e é comemorada até hoje e provavelmente vai ser até o fim dos tempos. Então agora vamos para 5 histórias assustadoras. Passos na neve. Cara, antes de começar essa história, só queria te pedir para se inscrever aqui. A gente está no começo do canal voltando a gravar vídeo, então se inscreve porque com a sua ajuda eu tenho certeza que a gente consegue crescer. Nessa primeira história, um homem tinha ido até a igreja. Quando ele está voltando para casa, ele começa a escutar barulhos de alguém seguindo ele, na mesma intensidade que ele caminha. Ele não tem coragem de jeito nenhum de olhar para trás, só que ele começa a reparar que quando ele para, os passos da outra pessoa, ou da outra entidade, seja lá o que for, também param. Então ele teve a certeza de que algo estava seguindo ele. E após algum tempo dele escutar esses passos, da pessoa estar seguindo ele fica completamente apavorado, suor gelado, ele começa a tremer e é aí que ele decide começar a sair correndo. Mas quando ele chega na porta da sua casa e olha o rastro que ele tinha deixado na neve, só tem o dele e não da outra pessoa. E quando ele entra na casa dele, ele tem a feliz surpresa de um velho amigo que veio visitar ele. A sua empregada tinha deixado ele entrar e ele já estava esperando há um tempo ali. Os dois conversaram a noite inteira, afinal já não se viam há muito tempo. E como ficou muito tarde, o amigo decidiu dormir na casa dele, já que estava perigoso para voltar para casa. Mas o mais arrepiante acontece na manhã. Quando ele acorda, não tinha amigo nenhum. O prato de comida que eles haviam comido só tinha um vazio. O do amigo dele estava completamente intocado, como se ninguém nunca estivesse ali. Então o senhor passou todo aquele dia frustrado. Afinal, a empregada dele não se lembrava de ter deixado ninguém entrar. Ele se lembrava do ocorrido, mas não tinha provas nenhuma. Era como se o amigo dele nunca estivesse ali. E não estava, ou talvez pelo menos não o corpo dele. Naquele mesmo dia, o senhor recebeu uma notícia de que em uma cidade perto dali, o amigo dele tinha morrido no dia seguinte, poucas horas antes dele chegar em casa. Então tudo que estava acontecendo ali era apenas com o espírito do amigo dele. E aí, será que essa história é de verdade? Comenta aí o que você faria se você estivesse conversando com alguém que já estivesse morto. 2. Não acredito em Papai Noel. Bom, essa história é de uma menina que nunca acreditou em Papai Noel, desde quando ela era criança. Mas toda manhã de Natal, ela acordava com um presente embrulhado do lado da cama dela escrito de Papai Noel. Mas apesar de todo ano acontecer a mesma coisa, ela não se importava de receber presentes, então ela deixava pra lá, nem achava estranho. Bom, só que aquela garotinha acabou crescendo e todo ano acontecia a mesma coisa. E ela não queria ferir o sentimento dos pais delas, então ela só deixava acontecer, afinal era mais um presente, né? Quem vai recusar um presente? Só que ela cresceu tanto que chegou um dia que ela teve que sair de casa e ir para a faculdade. E naquele ano ela não conseguiu voltar para passar o Natal com a sua família. Mas foi bem na manhã de Natal que um dos seus vizinhos ligou para ela desesperado, dizendo que uma coisa terrível tinha acontecido e que ela tinha que voltar para a casa dela naquele mesmo momento. Foi então que ela voltou e se chocou com o que ela viu, já que quando ela entrou na casa, tinha uma cena terrível. Toda a sua família estava morta no chão e estava escrito com sangue na parede, onde ela está.
Um pouco antes dos policiais retirarem ela daquela casa, ela conseguiu ver que tinha um presente, um único presente embrulhado intacto embaixo da árvore de Natal. 3. Véspera de Natal. Bom, essa história é de um menino e sua mãe, que na véspera de Natal não conseguiram seguir viagem e tiveram que parar no primeiro hotel de estrada que eles viram. Bom, o menino ficou muito chateado com isso, né? A verdade, eles queriam ir para algum lugar e iam ter que ficar no Natal em qualquer hotelzinho aí. Além do menino estar tão chateado, ele ainda vai ficar apavorado nessa noite, porque vai ser a pior noite que ele já viveu na vida dele. No meio da noite, esse menino acorda e vê a silhueta de um homem gordinho na porta. Ele é uma criança, né? Ele pensou que era o Papai Noel na porta. Mas a silhueta foi chegando mais perto. Chegou tão perto a ponto dele sentir o hálito quente dessa pessoa. Mas logo ele se dá conta que aquilo não é o Papai Noel, sim um intruso que poderia fazer qualquer maldade com ele e com a sua mãe. Então ele prefere fingir que está dormindo ali, para nada de ruim acontecer. Bom, e depois do que parecia ser uma eternidade, o homem finalmente vai embora. E o menino, idiota pra caramba, decide seguir ele. Só que quando ele chega na porta, ele vê um X bem na porta do seu quarto e vê o homem lá embaixo pegando um carro e indo embora. Ele começa a correr atrás do homem, só que ele estava de carro, né? Rapidamente ele já tinha sumido e o menino desistiu de seguir ele. Voltando pro quarto, ele encontra um bilhete do lado da sua cama. Dentro desse bilhete, galera, tinha uma coisa muito assustadora escrita. Estava escrito: "Eu sei que você estava acordado." O menino ficou aterrorizado, mas o pior é que todo ano, na sua casa, já que eles estavam no hotel, ele continua recebendo esse mesmo bilhete. Como que ele descobriu aonde que esse menino morava, que é um mistério, né? Árvore de Natal. Bom, essa história conta a história de um casal e sua filhinha, Janet, Pete e Laura. Laura é a filha. Eles resolvem passar a noite de Natal em uma cabana no meio da floresta. Em um dia qualquer, Janet, a mãe, resolve ir com um machado para a floresta para capturar qualquer pinheiro que ela visse como árvore de Natal. Então, depois de demorar muito, o pai da menina vai atrás dela e da filha, já que demoraram quase que um dia inteiro e não voltaram. Mas quando ele chega lá, algo terrível acontece, já que ele vê Janet, a mãe, caída morta no chão, com a cara de aterrorizada, como se algo tivesse assustado tanto ela que ela tivesse morrido. Bom, ele bebeu aquele dia inteiro para tentar esquecer. E ele ficou com tanta raiva, não sei o que ele sentiu, que ele foi com o machado até aquela árvore, derrubou ela e levou para casa. O que eu não faria, já que eu estaria muito triste. Eu deixaria a árvore lá. Ele foi até lá derrubar a árvore e levar para dentro da casa dele. E o mais estranho, ele começou a enfeitar aquela árvore, como se a árvore fizesse ele lembrar da antiga esposa dele. E ele enfeitou toda a árvore, mas no final ele notou uma coisa diferente. Ele viu que tinham 2 bolas de Natal, diferentes da que eles tinham colocado. Elas eram brilhantes e amarelas. Foi aí que ele se deu conta de que aquilo não era um enfeite de Natal, mas sim um monstro que estava escondido pelos galhos da árvore. Foi aí que a filha dele chamou ele e o monstro foi lentamente em direção da filha dele. Ele tinha ficado petrificado, já que ele tinha entendido por que a esposa dele estava morta. E eu não entendo por que a filha dele não falou nada pra ele, né? Mas quando o monstro ia colocar as garras no rostinho da filha dele, ele tomou coragem, pegou um machado e acabou com o monstro. Depois disso, eles nunca mais enfeitaram nenhuma árvore de Natal, né? Então, galera, esse vídeo foi um pouquinho curto, né, diferente dos outros, mas eu vou deixar outros vídeos aqui na tela final para vocês verem. E se inscreve aqui no canal, que a gente está começando há pouco tempo, tem pouco inscrito, então cada inscrito é muito importante pra gente. Eu conto com a sua inscrição. Até o próximo vídeo e fui!